Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, aos que nos ouvem aqui e aos que vão ouvir futuramente essa apresentação, porque nós vamos deixar essa atividade gravada e disponível também no YouTube do curso de Biblioteconomia da UFAL. Hoje nós estamos aqui para comemorar o Dia do Bibliotecário, o Dia da Bibliotecária. Sabemos que esse é um dia não apenas de comemoração e de festejo, mas é também um dia de luta, um dia de reflexão acerca da atividade profissional do bibliotecário e também do impacto que esse profissional tem e pode ter na nossa sociedade como um todo. Então, nós gostaríamos, em nome da coordenação do curso de Biblioteconomia da UFAL, parabenizar todos os bibliotecários e bibliotecárias, não apenas alagoanos, mas do Brasil inteiro. Dito isso, que é um momento de comemoração e também de luta, nós aproveitamos para convidar a todos que estão nos assistindo hoje e poderão nos assistir ao longo dessa semana para uma atividade muito importante que vai acontecer essa semana, na sexta-feira. É uma sessão pública para debater o papel... Então, o convite segue aqui para todos verem. É uma sessão pública para debater o papel do bibliotecário na educação no estado de Alagoas. Essa sessão ela acontecerá no dia 15 de março, às 14 horas, na Assembleia Legislativa de Alagoas. Então, é um momento muito importante, toda a comunidade da biblioteconomia alagoana, todos os alunos, os egressos, os profissionais atuantes e também os bibliotecários que, porventura, não estejam atuando. É importante que todos nós nos façamos presentes nesse momento de discussão, e também é um momento de marcar, marcar a presença dos profissionais bibliotecários em Alagoas e demonstrar as nossas reivindicações, apresentar as nossas reivindicações, mostrar a nossa presença e, mais uma vez, mostrar que, enfim, que nós podemos atuar na sociedade da forma como que nós sabemos que o bibliotecário pode atuar. Então, feito essa parabenização e feito também esse convite, aberto a todos que possam comparecer e participar, eu vou fazer alguns agradecimentos importantes para o dia de hoje e também para essa nossa atividade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao curso de Biblioteconomia da UFAL, na presença na pessoa, de todos os seus professores e corpo técnico. Gostaria de registrar a ausência do professor William Mello, vice-coordenador do curso de Biblioteconomia, que não pôde estar aqui presente, mas que, de fato, o professor William atua na coordenação como um colaborador bastante presente, e não apenas como apoio à coordenação, mas muitas vezes tomando a frente de diversas frentes e demandas. Então, registrar essa ausência, fazer mais uma vez um agradecimento público à atuação do professor William na coordenação e deixar registrado também que o trabalho que vem sendo feito na coordenação é um trabalho conjunto, do professor William, meu e também de vários outros professores do curso de Biblioteconomia que nos apoiam ao longo desses últimos meses, desse último ano. Tá bom? Gostaria de agradecer também ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, na pessoa da coordenadora, professora Rosaline Mota. O PGCI está cedendo aqui, nos emprestando o seu espaço no YouTube, e também já informo que nós teremos o nosso canal da graduação, ele já está com quase tudo encaminhado, e em breve ele vai estar apto para termos apresentações, lives,
E essa atividade também pretendemos passar a gravação e disponibilizar no canal do curso de Biblioteconomia, muito em breve. Gostaria de agradecer ao UFAL como um todo, gostaria de agradecer também à Fundação Biblioteca Nacional, e agradecer ao professor Vitor Tenório, aqui pelo apoio técnico que nos está dando, um importantíssimo apoio técnico nessa atividade. Agradecer a todas as demais pessoas que de alguma forma contribuíram ou contribuem, né, para o curso de Biblioteconomia da UFAL e para a formação e atuação dos profissionais bibliotecários. Por fim, agradecer e já convidar aqui a nossa palestrante, convidada especial, professora doutora Naira Silveira Cristofoletti, que é professora da Unirio e também atua na Fundação Biblioteca Nacional. Obrigado, Naira, é um prazer recebê-la aqui nessa atividade, nesse dia muito importante, não apenas pela importância da sua atuação, pela experiência que você já tem, que vem apresentando, né, na Unirio, agora na Fundação Biblioteca Nacional, mas também porque eu estou compartilhando esse momento com uma colega, uma amiga, alguém que foi da minha turma de graduação da Biblioteconomia, então torna esse momento ainda mais especial. Então, agradeço e espero que tenhamos uma ótima tarde, um ótimo momento de reflexão e fico aqui à disposição para contribuir no que for possível. Obrigada, Yuri. Eu que agradeço o convite. Eu me sinto honrada de estar estreando esse canal, né? Que vai ficar lá no... Obrigada, Mariana. Aí eu vejo aqui, ó, olha só, tem muita gente aqui da nossa turma, né? A Graziella, a Aline, a Giovana. Então é muito legal também esse momento a gente estar reencontrando as pessoas mesmo que à distância, né? Então eu me sinto honrada com o convite, muito obrigada. Feliz dia do bibliotecário para você, feliz dia do bibliotecário para quem está aqui assistindo agora e quem vai assistir depois, né? Eu falo meio rápido, se começar a ficar meio difícil de entender, pode colocar no chat aqui, que eu dou uma espiadinha. E eu vou pedir para o Vitor colocar minha apresentação, porque eu já vou começar a falar, tá, gente? Então, assim, o meu e-mail, se alguém quiser um contato, no e-mail da Unirio e o e-mail da BN, o R aí pulou para a linha de baixo, gente, mas, né, paciência. A gente vai falar um pouquinho de construindo pontes, criando comunidades, o papel do bibliotecário nas relações pessoais e profissionais. E eu vou começar, gente, com a minha autodescrição. Por quê? Porque é importante e tem um valor simbólico. A autodescrição tem sido pleiteada para que a gente faça uma autodescrição da gente, né? Então, eu sou uma mulher cis, branca, cabelo liso, escorrido na altura do ombro, cabelo é loiro artificialmente, mas é loiro, olhos castanhos. Eu estou vestindo um vestido preto, não dá para ver, mas é preto. Fundo, a minha imagem de fundo é uma imagem que foi colocada, né? Não estou nessa imagem. É a fachada da Biblioteca Nacional, que é onde eu estou no momento. Quando a gente fala de relações pessoais e profissionais, quando a gente fala de relações de trabalho do bibliotecário e da sociedade, a gente tem que estar amparado no que está acontecendo na sociedade. Então, eu gostaria que, a partir de agora, todos vocês que fossem fazer alguma palestra, que fossem falar em público, que fizesse autodescrição. Tem um valor simbólico, é uma posição política, e eu acho importante a gente estar antenado para isso, então eu já entrei no tema, tá? As relações pessoais e profissionais, elas não estão totalmente desvinculadas, né? A gente somos pessoas, estamos inseridos em determinados contextos. E cada um traz uma experiência. Essa experiência é única. Eu e Yuri, mais uma galera que está aqui no chat, a gente viveu a graduação no mesmo período com a mesma turma. Cada um traz as suas próprias lembranças desses momentos. Então, é com base nessas lembranças, nessas situações, que a gente vai construindo o ponto de vista, que a gente vai formando uma opinião. Então, é com base nessa minha leitura desse mundo que envolve a biblioteconomia, o bibliotecário, o docente, a graduação, a pós-graduação, universidade privada e pública. Eu cheguei a dar um tempo numa privada também. Agora, na Biblioteca Nacional, é que a gente vai conversar um pouco
Então, hoje é o dia do bibliotecário, a gente vai conversar um pouquinho, mesclando as relações pessoais e profissionais nesse ambiente aí que estamos inseridos, que é a nossa sociedade. Então, eu achei interessante falar por que eu escolhi biblioteconomia. Meu primeiro contato com o curso de biblioteconomia, ele veio através deste livro. É um livro de teatro que ensina a fazer o tipo de boneco. A Ana Maria Amaral, ela, na orelha do livro, ela explica que ela aprendeu essa técnica em outro país, veio para o Brasil, foi trabalhar em bibliotecas públicas de São Paulo e ela fez essa técnica para incentivar a leitura. Então, quando o pessoal fala para mim que eu sou da descritiva, né, gente? Tipo assim, a descritiva fica aqui, incentiva a leitura fica, né, quase que em pontos opostos, embora estejam totalmente imbricados. O pessoal meio que fica perguntando, né? Nossa, você é de descritiva e sempre gostou? Eu falei, não, eu fui fazer biblioteconomia por conta de uma ação cultural incentiva a leitura. E na biblioteconomia eu me encontrei aí na descritiva por conta da minha relação com a professora Eliane Meio. Fui monitora dela. Então, eu fui para a descritiva, foi um caminho que eu segui a partir do momento que eu já estava lá dentro. Mas eu entrei por conta dessa relação com incentivo à leitura, com bibliotecas públicas e com essa ideia de ter contato com a sociedade. A minha graduação, quem está aí deve lembrar as fotos. Yuri, eu não lembro em qual dos você morou, eu morei nos dois, tá? E morei mais em um outro que não aparece. Durante a minha graduação, eu tive bolsa assistencialista, tive bolsa alimentação, tive bolsa alojamento, tive bolsa atividade, tive estágio, tive bolsa monitoria. Então, assim, eu coloquei a imagem que foi do alojamento estudantil, onde eu morei, a biblioteca comunitária, onde eu fiz estágio praticamente o curso todo, foi um espaço de grande aprendizado. E embaixo é uma fotinha do Centro de Difusão Cultural, esqueci o nome, gente, faz tempo que eu não vou para São Carlos, mas fica ali da USP, é um centro de divulgação científica. Então, a minha graduação, eu fiquei a maior parte do tempo mesclando atividades de incentivo à leitura, fazendo hora do conto, me vestindo de Emília no dia do livro infantil e trabalhando com a professora Eliane May na parte de organização, especificamente representação descritiva. E aí, durante a graduação, teve dois momentos que para mim foram muito simbólicos. Um é a apresentação no CCBB, que é o Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação. No âmbito profissional, ele é o maior congresso que tem. Eu apresentei um pôster sobre incentivo à leitura que eu fazia na biblioteca comunitária. E aí, o primeiro livro, né, Yuri, é o Vocabulário Controlado para Indexação de Obras Ficcionais. O nome do Yuri está aí. Olha, já me ajudaram aqui, é CDCC, e Jesuína, saudades também. Aí eu parei para olhar, deu uma interrompida aqui, mas tá todo mundo entendendo, né? Então, esse livro aqui foi muito gostoso de fazer, eu e o Yuri, a gente já era próximo, né? Ficamos mais próximos ainda, e isso é muito legal, esse tipo de trabalho. E aí, gente, vem as relações pessoais junto das profissionais, que eu acho que nem sempre isso é falado. E eu gosto de falar isso para meus alunos. As relações que a gente estabelece na graduação, ou no mestrado, ou no doutorado, né, elas não são só relações profissionais, elas são pessoais também. Algumas vezes a gente vai se entender melhor com algumas pessoas e esse laço vai persistir, e outras vezes nem sempre. A gente vai... Às vezes não é um rompante que não gosta da pessoa, não é nada disso. São laços, né? Estão sendo construídos. Então, muitas vezes, quando quem... Aqui é o curso de graduação, o foco principal, né? Quando vocês se formarem, possivelmente um trabalho vocês vão conseguir porque alguém indicou. Então, assim, muita gente da turma começou a trabalhar numa universidade privada como bibliotecário, estava precisando de alguém para uma outra unidade. Então, assim, você vai chamando as pessoas que você conhece, que você tem relação e que, de uma forma, nunca trabalhou junto, mas já fez trabalho da turma, já fez apresentação. Então, eu acho isso importante focar. A gente não consegue separar relações profissionais e pessoais a esse nível de total desprendimento, né? A gente tem as relações, elas nos afetam, né? E esse afeto é o que nos molda, O mestrado, então eu terminei a graduação, fui direto para o mestrado.
No mestrado, eu fiz na PUC Campinas, que é uma universidade particular. Algumas PUCs não pagam pós-graduação, a PUC Campinas cobrava, mas eu tinha uma bolsa do CNPq, que uma parte, a bolsa envolvia eu receber o salário, o vencimento da bolsa mesmo, que eu já não lembro o valor, e o CNPq pagava mensalidade, então eu não precisei pagar, exceto os 2 primeiros meses, não esqueço disso. Mas, enfim, fui financiada aí com fomento público durante o meu mestrado, apesar de ser uma instituição privada. Fiz meu estágio de docência, continuei apresentando trabalhos em eventos, e aí comecei a escrever artigos publicados em periódicos científicos, que já tem outra pegada do trabalho em evento. Não é um desmerecimento de um ou do outro, tá? Ele só é uma característica bem diferente um do outro. São tipos documentais diferentes. 2019 aconteceram 2 coisas relacionadas à vida pessoal, que tem um contato na profissional. Eu ingressei no doutorado e passei no concurso da Unirio. A Unirio é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, então ela é uma instituição federal do mesmo jeito que é o FAO. Embora a sigla, né, Unirio, todo mundo acha que é particular, porque é Unirio, né, não tem o F, o FISCAR, o FAO, o FISC, né, já tem essa diferença aí. Então, aí em 2019, eu fui fazer o doutorado, continuei. Aí, o doutorado, a gente acaba escrevendo mais artigo científico e os eventos, eles acabam não pesando tanto. Pesa, mas ele não pesa tanto, né? O artigo científico é o que tem um peso maior. E aí, na Unirio, gente, passou a ser um grande interesse meu verificar o ensino superior. Porque, embora a gente seja estudante, a gente tivesse essa curiosidade, precisar saber, quando a gente é docente de uma universidade, ainda mais uma universidade pública, a gente tem uma responsabilidade muito maior. Então, assim, a gente define o projeto pedagógico, a gente define, no meu caso, eu participava também do conselho universitário, então a gente define diretrizes, políticas, minuta, resolução. Então, assim, é um cenário um pouco maior e é importante a gente desempenhar bem esse papel. Então, no âmbito da biblioteconomia, né, quando a gente vai estudando, a gente vai vendo que a história dos cursos de graduação são muito semelhantes. Eles começavam em instituições que era para qualificar o trabalhador dela. E isso não é só de biblioteconomia, tá? Se você pega, por exemplo, o curso de enfermagem, começou dentro do hospital. O curso de arquivo, no Arquivo Nacional. E a biblioteconomia começou onde? Aqui, ó, vou dar a dica. Na Biblioteca Nacional. Então, assim, é interessante a gente ver que o ensino superior ele tem essa característica. Ele começou na própria instituição para qualificar os seus próprios trabalhadores. Depois as coisas foram sendo incorporadas ao MEC, né? Então, hoje o curso de graduação está vinculado ao MEC, a Biblioteca Nacional está vinculada ao Ministério da Cultura, o arquivo eu esqueci, mas enfim, a enfermagem, né? O hospital está lá na saúde, o Ministério da Saúde. Então, assim, vai tendo essas mudanças, que são mudanças sociais. E essas mudanças sociais, a gente tem que ficar sempre atento, porque ela tem um impacto total na nossa vida profissional. E ela vai sendo alterada ao longo das gerações, né? A sociedade, ela não está estagnada, ela não está parada. Então, pensando no curso de biblioteconomia, né? Que hoje é o dia do bibliotecário, estou falando aqui com vocês sobre isso, né? O curso da biblioteconomia começou aqui na Biblioteca Nacional com essa intenção, essa necessidade de formar pessoas. Ele veio antes da lei. Então, quando a gente fala é importante ter um bibliotecário, precisa ter um bibliotecário por conta da lei, a gente tem que fazer um movimento que é o contrário. A gente tem que falar que é um profissional, esta atuação do bibliotecário, ela é essencial, ele vai atuar desde o incentivo à leitura até tratamento da informação. Então, assim, é importante o bibliotecário, por isso que tem a lei, porque a sociedade muda. Então, assim, se alguém que legisla, né, achar importante que não tenha mais uma lei que diga que tem que ser bibliotecário, a sociedade apoiar, isso pode ser que não seja mais uma lei. Então, o movimento não é porque o bibliotecário não é importante porque tem a lei. A lei, ela está, na verdade, referendando a importância do profissional.
Então, aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês sabem como que é feita uma lei? Né? Vocês sabem o que é um projeto de lei, alteração do projeto de lei? Vocês têm contato com e discussão com entidades de classes, eventos, consulta pública? Tudo isso é importante. Porque quando a gente fala de associação, por exemplo, paga o CRB, são atores envolvidos nessa estrutura. Quando há alguma questão de legislação para alterar ou para manter, né, são esses atores aí envolvidos nesse processo. O Yuri apresentou para vocês o convite, né, no evento que está sendo organizado por um deputado, eu me perdi se foi deputado ou vereador, né? Então, assim, tem que ter essas figuras políticas que apoiem, que acreditam no bibliotecário, no valor da biblioteca, no valor do livro, porque são demandas sociais, e isso é importante, e a legislação é uma forma de assegurar o que a sociedade tem como que é importante, que é o conhecimento, a circulação. Então, não tem como a gente não pensar numa atuação do bibliotecário sem ter esse olhar político, profissional, pessoal. As coisas estão entrelaçadas, elas estão entrelaçadas o tempo todo. E a gente só precisa entender que elas existem e trabalhar com base nelas, né? A relação entre a sociedade e a formação do profissional é algo de extrema importância e é impossível você desvincular. Então, quando a gente pensa no curso de graduação, a gente faz um projeto pedagógico, uma série de documentos. Quando a gente vai pleitear, a gente tem que justificar o porquê que aquele curso é importante dentro daquela região, qual vai ser o impacto daquela sociedade, naquela comunidade. Quando vai abrir um curso de pós-graduação, a mesma coisa, a gente tem que fazer um mapeamento do porquê que é importante, tem uma série de elementos a serem verificados, e aí é aprovado ou não é aprovado, né? E tem as avaliações que elas são periódicas, então tem curso a cada 2, 4 anos, é feita uma avaliação, onde estão os alunos que se formaram, qual é a demanda do curso, está impactando. Então, vira e mexe aparecem disciplinas novas, por quê? Porque a sociedade muda. Né? Tem coisas que a gente não precisa mais aprender, tem coisas que a gente precisa aprender. Tem um olhar da sociedade em cima dessa formação desse cidadão. Tudo bem, gente? Eu estou falando. Podem interromper aqui no chat, tá? Se for o caso, quiser comentar alguma coisa. Numa sociedade que ela está em constante mudança, a gente tem que pensar que a formação do curso superior, que em geral costuma 4 anos, alguns cursos 4 anos e meio, alguns cursos 3 anos e meio, ela não é mais suficiente para a gente aprender, digamos assim, né? A gente tem que quebrar isso que a gente só aprende na faculdade, a gente só aprende esse período, né? A gente tem que aprender o tempo todo. Então, você imagina que a diretriz diz que, no mínimo, um curso de graduação tem que ter 2.400 horas, que dá mais ou menos esse tempo aí de formação. Então, o que você vai aprender? Tem muita coisa para aprender nesse período e a demanda sempre é grande. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar em ofertas de cursos de educação continuada, de pós-graduação, não estrito senso mestrado, doutorado, mas eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para o lato sensu, para os cursos de curta duração, pelos cursos de extensão universitária. A gente tem que fazer diversos movimentos, porque algumas pessoas têm uma característica muito mais de ir para o mercado de trabalho, para atuar em bibliotecas ou em centros de documentação ou no escritório jurídico, e tem outras pessoas que têm um perfil da docência. E a gente não pode fazer uma balança desequilibrada, né? Então, quando a gente fala em curso lato sensu ou curso de curta duração, é para atender aquela demanda daquela situação, daquela atuação. E quando a gente fala do estrito sensu, ele também envolve um conhecimento, mas ele tem características diferentes. E eu acho que todos devem ser respeitados e todos têm o seu lugar. Determinadas regiões vão ter cursos que em outras não precisam ter, por características, inclusive geográficas, né? Então, assim, tem uma região que é mais seca, outra região é mais úmida, o tipo de tratamento para o livro que está na estante vai fazer diferença essa condição climática. Então, eu acho assim, são coisas que a gente tem que olhar e temos que olhar todo o contexto. Essa revista aqui, gente, é uma revista que está disponível aí no link. Ela foi uma edição comemorativa
dos 100 anos do curso de biblioteconomia. Então, ela conta, né, essa história de quando começou aqui na Biblioteca Nacional e que foi para a Unirio. Então, eu me sinto uma pessoa muito honrada, poucas farão isso, né? Eu sou professora da Unirio e estou atuando na Biblioteca Nacional. É como se a Unirio tivesse me emprestando um pouquinho para a Biblioteca Nacional, mas o curso da Unirio só existe porque ele recebeu esse curso da Biblioteca Nacional. Então, eu fico emocionada e fico super feliz de fazer parte dessas duas instituições no momento, né? Que tem essa relação tão próxima com a biblioteconomia. Eu me sinto muito honrada. E aí as relações pessoais e profissionais, como eu disse para vocês, elas se misturam muito. Então, assim, escolhi o curso por uma coisa que eu gostava, que era ação cultural, fazia teatro com boneco, então era uma coisa que eu gostava. Fui para a graduação, eu gosto muito e admiro muito a professora Eliane May, que era da área da descritiva. Então, assim, naturalmente, a gente acaba tendo afinidade com pessoas que a gente gosta. E aí eu já ouvi várias vezes alguns alunos falando assim, eu gosto de você, mas não gosto de RD, mas é mais, digamos assim, palatável eu estudar catalogação com você, porque eu gosto de você, do que com outros professores que eu não tenho tanta afinidade. E olha, gostar e afinidade não significa que eu seja melhor ou pior que outros, mas é uma questão de afinidade. Então, elas vão se imbricando, né? É só você imaginar quando você foi atendido por algum profissional que você não gostou muito, você pega um pouquinho de ranço, né? Nem devia estar falando isso, né? Que tá gravado. Agora que eu me dei conta que eu devia ter ficado calada. Vamos pro próximo slide. Então, assim, é estranho eu colocar um print de uma tela, tá, gente? Mas tem um projeto de extensão de um curso da USP que eles convidaram, né, para falar um pouquinho o que é representação descritiva. Tá lá no YouTube. E eu falo um pouquinho da minha vida. Agradeço muito a Eliane May pela experiência que ela me proporcionou e reconheço que hoje eu estou aqui como professora da Unirio justamente por esse incentivo que eu tive dela, né? Então, assim, eu optei por biblioteconomia pensando, vislumbrando, querendo ação cultural. Era o que eu queria. Durante a graduação, eu fiz estágio no setor cultural e hoje eu vim simbolicamente com um bracelete que não sei se dá para ver. Também não devia estar mostrando isso, né? Mas eu ganhei no dia da minha colação de grau, lá na biblioteca comunitária da UFSCar, tem um auditório, um anfiteatro, e nós fizemos a colação de grau lá. E eu ganhei de presente da minha chefe, Lígia, da ação cultural. Trabalhei com o Rai também na ação cultural. Aí eu fiquei bem emotiva hoje de estar com o Yuri na mesa, de estar falando para aluno de graduação, de ser o dia do bibliotecário. Aí eu falei, eu vou com uma peça simbólica, né? Que é relação pessoal e profissional. Eu acho que isso, assim, para mim, hoje está muito marcante essa relação. Eu fiz o estágio, né, no CDCC, qual conheci também outros bibliotecários, tive outras experiências que foram muito boas. E tudo isso me levava para a ação cultural. E aí eu conheci a professora Eliane May, trabalhei como bolsista, monitora dela, escrevemos livros juntos, né? Escrevemos primeiro com o Yuri, depois eu escrevi com ela, Não Brigue com a Catalogação. E ajudei ela com o Não Brigue na catalogação e depois o catalogação no plural. Então, essas relações humanas, elas embasam, sim, nossa atuação profissional. Ela faz parte da nossa vida. Quando a gente fala também, hoje, depois de pandemia, que tem várias coisas, né? Quando a gente fala de saúde mental, tudo que envolve, né? A gente está falando de relações humanas também, que pode amenizar ou pode piorar. Então, tá aí esse videozinho, se alguém quiser ver. Já faz um tempo que a gente está na época da pandemia. E onde que eu tô hoje? Que eu fiquei pensando assim, né? Qual é o meu lugar? Onde que eu tô hoje agora? Então, assim, em 2009, eu entrei na Unirio como docente. E antes disso, eu estava na Unify, que é uma universidade privada de biblioteconomia também. E aí, na Unirio, eu fui atuar na pós-graduação. E na pós-graduação em mestrado profissional em biblioteconomia. E na Unirio também, eu dou risada, gente, porque é da área da saúde e é uma coisa que, assim, é da enfermagem. Eu estou no programa de pós-graduação em saúde e espaço hospitalar.
chama PPGEST. Hoje eu sigo no PPGEST na pós-graduação de Biblioteconomia da Unirio, não consegui dar conta, mas eu estou no programa de pós-graduação do IBICT, que é em convênio com a UFRJ. Então, eu sou professora permanente, docente permanente, oriento mestrado, doutorado. Na verdade, no momento, eu só estou orientando doutorado no PPGCI e na Unirio da enfermagem eu estou orientando mestrado. Então, eu estou nisso e a Biblioteca Nacional, que hoje é o que, de fato, eu estou mais presente, de fato, é onde eu estou tendo essa experiência, essa oportunidade. Na Biblioteca Nacional, eu estou desde agosto de 2023, ou seja, uns 6 meses, alguma coisinha. Eu estou cedida da Unirio, então, como servidor público, né, eu faço a parte de sessão, e é por tempo determinado. Quando eu brinco, assim, é uma brincadeira, mas é verdade. Ele é um cargo que faz parte dessa gestão. Então, o Marco Lucchesi é o presidente da Biblioteca Nacional, junto com a Sueli Dias, que é a diretora executiva. Eles me convidaram para compor, e o prazo é quando acaba a gestão deles, né? Então, de um modo bem simples, até o governo Lula eu estou aqui, mas pode ser que acabe antes, porque é um cargo que pode ser interrompido aí a qualquer momento. Então, estou muito tranquila de ter essas trocas com vocês, essas relações pessoais, profissionais envolvem muito a nossa atuação, o contato com a sociedade envolve muito, e a gente tem que ter cada vez mais a sociedade próxima da gente. Eu acho que quando a gente fica longe das demandas sociais, quando a gente fica longe do que a sociedade está querendo dizer, quando a gente não escuta, o espaço biblioteca ele acaba sendo desocupado, né? Ao invés de ser ocupado com novas demandas, com novas dinâmicas, com novas necessidades, ele acaba sendo esquecido. E um espaço com potencial que é uma biblioteca, um espaço de construção do conhecimento, e mais do que isso, né, conflitos de conhecimentos, porque é onde tem que caber tudo, né, e esse caber tudo num diálogo. Então, eu acho que é muito importante a sociedade estar parada e reconhecer esse trabalho que a gente tem. E onde que a gente vai fazer isso? Já encerrando, tá? Encontrar o equilíbrio, a capacitação que envolve desde o que é importante para uma formação até o que o mercado está pedindo. A gente não pode fazer só na formação aqui da graduação o que só o mercado quer, porque a gente tem um compromisso social que vai além do mercadológico e a gente tem que ter essa noção. Então, encontrar um equilíbrio entre capacitar alguém e não deixar uma pessoa capacho do mercado de trabalho é muito difícil. A gente tem que ouvir essas demandas sociais, né? Muitas vezes as demandas sociais elas se contrapõem ao que o mercado de trabalho está querendo, né? E no meio disso tudo, a gente fazer uma formação crítica do cidadão, né? E formação crítica do cidadão, gente, envolve independente da biblioteconomia, independente da profissão que você está, é ter essa visão, né? É a gente ter um olhar sobre o mundo e qual é o papel que a gente quer nesse mundo. Então, gente, foram as minhas reflexões. Eu esqueci de fazer as contas, quanto tempo eu estou formada, eu não sei. Depois o Yuri, quando voltar, ele fala que a gente se formou junto. Mas eu estou na Unirio desde 2009, antes da Unirio eu fiquei um tempinho numa universidade particular. Cheguei a trabalhar um pouquinho como bibliotecária também, no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Depois, durante a graduação, além de professora, eu passei por vários cargos, né? Chefe de departamento, coordenador de curso, substituto de direção da escola, coordenador de cultura, diretor de extensão, conselho universitário, comissões diversas aí. E agora na Biblioteca Nacional é uma vida que se abre. Então, assim, é uma oportunidade de outras coisas acontecendo. E essas foram as minhas reflexões. Tipo assim, hoje, né? Mais de uma década, eu tô achando que é bem mais que uma, são 2, hein? Quase, hein? Não sei, quase 2 décadas, talvez. Falar um pouquinho para vocês o que eu penso de formação de bibliotecário, de biblioteconomia, de sociedade. E aí eu tô aberta, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se ficou com vergonha, quer mandar e-mail, pode mandar e-mail, eu respondo, não sei quando, mas eu respondo. Às vezes eu demoro muito para responder, mas de modo geral eu respondo, tá bom? Era essa as minhas colocações.
Só agora que eu vi que a Si é a Simone, né, Simone? Pela imagem, é a Simone. Tá sem microfone, Yuri. Pronto. Obrigado, Naira, por compartilhar aqui um pouco da sua trajetória profissional. Antes que o pessoal pode fazer pergunta pelo chat, mas antes eu vou fazer uma ou duas, porque assim vai incentivando o pessoal. A gente ainda tem um tempinho para a nossa atividade. A primeira pergunta, eu queria que você contasse um pouco a sua atuação e o seu trabalho hoje na Biblioteca Nacional. E falar um pouquinho, né, para quem estiver ouvindo a gente. E a segunda pergunta, assim, mais objetivamente, com relação ao nosso tema, seria como, então, né, construir pontes e criar comunidades, como que o bibliotecário pode exercer esse papel que a gente sabe que é importante na sociedade, e esse papel de criar pontes, de construir comunidades, como é que ele pode contribuir nesse sentido? Então, seriam essas duas perguntinhas que eu teria, e também vamos ficar de olho aqui no chat se mais pessoas vão fazer perguntas. Primeira pergunta, né? Como que é hoje a minha atuação aqui? Eu sou coordenadora geral do Centro de Editoração e Pesquisa da Biblioteca Nacional. Dentre as minhas funções que eu brinco, né? Eu estou pensando um pouquinho para responder porque vai ficar gravada, né? Eu preciso pensar. A parte da editoração, gente, são os livros que são produzidos pela Biblioteca Nacional. Então, tem todo o caminho da produção do livro, desde a escolha do que vai ser publicado ou não. Tem uma comissão científica, tem algumas coisas para fazer muito burocrático. Hoje eu diria que o meu trabalho ele é bem burocrático. Então, assim, eu estou em sala de aula só da pós-graduação. Para a graduação, tem um professor substituto que está me cobrindo. Pós-graduação, não. Mas aqui na Biblioteca Nacional, ele está bem administrativo. Tanto elaborar política de pesquisa, melhorar esse processo de editoração, acompanhar o processo de editoração, prazo, se a pessoa mandou, entrar em contato com as pessoas. No site da Biblioteca Nacional, que eu achei muito bonitinho, eu não consigo colocar aqui no chat, né? Só se eu entrar no chat. Se o Vitor puder, dá um Google, Biblioteca Nacional, dossiês digitais. O ano passado, a gente lançou 4 dossiês digitais que eu ajudei a fazer. Então, isso faz parte do meu trabalho também. Tem a parte de orçamento. Então, assim, o orçamento que vem para o CPE destinar é uma parte também bem administrativa. Eu falei da questão da legislação, né? A gente emite muito parecer técnico, nota técnica para projetos de lei. Então, quando tem alguma demanda, seja no Senado, né, a gente recebe, via Ministério da Cultura, um documento do projeto de lei para a gente emitir um parecer. Se é favorável, se é importante, qual a justificativa. Então, a gente também faz esse parecer. Então, hoje eu diria que é bem administrativo o meu papel no trabalho na Biblioteca Nacional. Mas eu acho maravilhoso. Tem as representações, tem os eventos que a gente vai participar, e se construir algo, para mim, está sendo muito, 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 muito valioso. Estou me sentindo honrada, uma honra enorme de ter tido essa possibilidade de estar aqui. Aí, só outra pergunta sobre construir pontes, né? Quando a gente pensa em construir pontes, eu penso muito na relação pessoal. Eu acho que a gente consegue construir relações pessoais, muitas vezes baseadas nas pessoais. Então, assim, você admira alguém profissionalmente, começa a fazer reuniões para escrever um texto. Aí você vai descobrindo que essa pessoa, eu não sei qual palavra, mas enfim, não compartilha de seus valores. É muito difícil você sentar e conseguir escrever um texto com essa pessoa. É muito difícil. Vamos tentar abrir um curso de especialização. E aí você coloca na mesa para conversar, as pessoas não pensam como você. Então, aí é muito difícil a gente conseguir trabalhar. Então, acho que essa construção de pontes, elas têm que ser aliadas também com uma certa admiração pessoal e profissional. Eu não consigo ver pontes sólidas construídas apenas com um viés totalmente profissional. Eu acho que somos pessoas, somos seres humanos, temos que nos relacionar. Então, eu não consigo hoje ver muito essa questão de construir pontes apenas
essa relação profissional. Quando a gente vem a questão do papel do bibliotecário, se você pega bibliotecas públicas, por exemplo, esse bibliotecário ele vai ser um agente importantíssimo contra as fake news. Né? O espaço da biblioteca vai ser onde você vai dar um respaldo para aquela informação. Então, no momento político em que todas as fontes que a gente tinha estavam abaladas, a biblioteca foi a única que tem um alicerce muito forte. Porque para você chegar numa biblioteca, informação, formas de verificar se aquilo é falso, se não é falso, eu acho que a biblioteca é esse lugar. Então, eu acho que a biblioteca pode ter ficado abalada, mas a estrutura permaneceu. Então, quando a gente fala no papel do bibliotecário para essas comunidades, inclui fazer assim, o que essa comunidade está precisando? Está muito tempo em fake news? Vamos fazer o Clube do Livro. Vamos trazer uma palestra para essa biblioteca. Está com problema de lixo? Eu nunca esqueço um documentário que eu assisti, que o documentário era sobre lixo, tá, gente? Que eles iam construir uma usina de não sei o que em determinado lugar. Aí o bibliotecário achou que não era muito bom para o meio ambiente, começou a trazer palestrante, começou a fazer discussão sobre questão ambiental dentro daquela biblioteca. E eles realocaram não sei outro termo, tá, gente? O lixão não ficaria ali, ficaria em outro lugar. E foi um papel do bibliotecário ali. Então, eu acho que o bibliotecário, ele tem que construir esse espaço, porque é ele que vai trazer esse olhar. Se ele não conseguir ver o que a sociedade está pedindo, o que aquela comunidade está pedindo ou o que está precisando, se ele ficar muito passivo, ele não vai estar fazendo o trabalho dele, não vai estar construindo ponte nenhuma. Vai estar só... não vai estar fazendo nada, né? A verdade é essa, não vai estar fazendo nada. Não sei se respondi, Yuri? Mais ou menos, né? Ninguém quis perguntar nada, só... Obrigado. Sim, eu estava dando uma olhada aqui no chat. Temos aqui nenhuma pergunta, mas você deixou o seu e-mail, né, Naira? Explicou um pouco da sua atuação agora, explicou também, né, da sua atuação no âmbito da universidade. Então, fico feliz que você tenha se aproximado do curso de Biblioteconomia da UFAL, que a nossa comunidade daqui, tanto os alunos como os profissionais, os egressos, tenham tido a oportunidade de conhecer o seu trabalho. E, tendo o seu contato aqui, eu acredito que futuramente pode ser que você receba algum contato com alguma dúvida, alguma questão, né? Eu acho que é sempre bom a gente abrir esses canais, abrir essas pontes, e tendo você na Biblioteca Nacional, que é uma instituição que a gente sabe da importância para o campo da biblioteconomia no país, eu acho que isso reforça a importância dessa aproximação, né, sua com a UFAL e a atuação do profissional em Alagoas. Já que ninguém tem pergunta, então eu vou falar um monte de coisa. Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de conversar, do diálogo, né, que sai um pouquinho daquele texto de citação de fonte, é uma forma da gente também construir pontes, né? Uhum. Porque quando a gente está fechado num texto que tem o seu mérito, tem o seu papel, a relação de uma palestra, ela é uma característica diferente, então ela tem de uma outra forma, né? Aqui ninguém quis perguntar nada, mas é o momento que você pergunta, o texto está dado, né? A pessoa lê. Então, são coisas diferentes que eu acho importante manter todas as opções. Quem está aí da UFAL, vier passear pelo Rio de Janeiro, vale muito a pena fazer a visita na Biblioteca Nacional. Se conseguir a visita guiada, melhor ainda, porque tem tanta coisa, tantos detalhes, até estrutural, que se você não vier aqui dentro para ver, você não vai conseguir ver. Tem a biblioteca digital, que possibilita o acesso a muita coisa do acervo também, que está muito legal, muito bacana para dar uma olhada. Mas fica aí o convite para vocês virem para o Rio de Janeiro, conhecer a Biblioteca Nacional e os outras points aí do Rio de Janeiro. O ano que vem, Rio foi escolhido, né, a cidade do livro, então pode ser um convite, uma oportunidade aí da gente se encontrar pessoalmente. Beijão para todos meus amigos, nossos amigos, né, Yuri, que estão aqui no chat. Virou um encontro de turma.
Obrigado, Naira. Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado ao Vitor pelo apoio técnico, a todos os professores e equipe do curso de Biblioteconomia da UFAL. E vou pedir mais uma vez para o Vitor colocar para a gente o convite, se for possível, para reforçar novamente o convite para essa atividade essa semana, que é muito importante. É a primeira vez que nós temos uma sessão pública como essa, então eu acredito que devemos participar e nos fazer presente, tá bom? Lembrando que hoje é um dia de comemoração, mas é um dia também de luta e de marcar presença na sociedade, tá bom? Então, obrigado a todos e até a próxima.